trazer dessas pessoas a essência, é puxar um fio da pessoa de vida, de autoestima, de valorização, de segurança. Sonhado, ter conquistado esse sonho e de alguma forma não estar vivendo o sonho que você conquistou. Tinha culpa de não estar fazendo mais algo que fazia sentido para mim, mas ao mesmo tempo de liberdade. Só que a liberdade, ela traz responsabilidade. Você tem a angústia de não ter mais um salário, de ter que começar do zero. Que raio de sonho é esse que você leva tanto tempo para chegar e quando chega você não vive? Sobre você acessar a sua verdade e a sua metáfora através desse estado focado de consciência. É buscar dentro de você recursos que te ajudem no momento presente. Gente, tenho feito aqui os vídeos dos 4 pilares da saúde, o sono, a alimentação, o exercício e as relações. É super interessante a gente mergulhar em cada um desses pilares para melhorar o nosso sentido de vida, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, o que eu venho fazendo? Eu ponho posts, eu faço os vídeos no Instagram, no Face, aqui no YouTube, escrevo artigos, a gente tem o projeto do podcast, enfim, tem vários canais de contato. Mas hoje é o primeiro bate-papo que faz parte de uma série de conversas com profissionais da área da saúde e a gente está chamando de revezamento. No revezamento a gente conversa com alguém, uma pessoa, um profissional, para contribuir nessa caminhada que pode te ajudar a melhorar a tua relação com o mundo, consigo mesmo, com a sua saúde e com tudo que você busca de realização na sua vida. Hoje, especificamente, a nossa conversa é com a Sandra Besutti. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Uma querida amiga. A gente estava aqui conversando, estava relembrando como que a gente se conheceu, acho que faz uns 3 anos. Foi isso, Sandra? Isso. A gente vai fazer essa conversa. Essa conversa é a primeira de uma série de conversas que a gente vai ter por aí e que a gente está dando o nome de revezamento, tá bom? É um bate-papo aqui com profissionais que podem ajudar a gente nessa caminhada. Sandra, lembra de como a gente se conheceu? Como é que foi isso? Lembro muito, como se fosse hoje. Num café da Rede de Mulheres Empreendedoras. É um evento muito bacana, onde em algum momento a gente faz uma troca de network, né, de cartões. E eu me lembro como se fosse hoje que eu peguei o seu cartão, achei super interessante, porque tudo que tem a ver com saúde sempre me diz respeito. E eu guardei o cartão e eu tinha certeza que em algum momento a gente ia se conectar de novo. E assim foi. A gente marcou um primeiro café e depois eu acabei participando de encontros, né, que você promove. E aí a gente sempre manteve esse contato durante esse tempo. E hoje a gente tô sendo assim convidada, né, para estar aqui com você, para contribuir um pouco com o seu trabalho e com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, né? Isso. Esse grupo é o Mulheres que Correm com os Lobos. A gente chama de Roda de Saia. É um encontro de mulheres e a gente faz reflexões, a gente conversa, compartilha histórias com o objetivo mesmo de caminhar no sentido desse encontro com o feminino. E existem várias rodas de saia, mas a roda de saia Mulheres que Correm com os Lobos é muito ativa e a gente trabalha o conteúdo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Já estou preparando para vocês um vídeo sobre um dos contos desse livro, já tá no forno. Logo mais vou trazer um pouquinho mais desse livro, dessas reflexões. Sandra, eu queria te perguntar, como é que você chegou nessa caminhada como terapeuta? Porque você vem de uma outra área, de uma outra história. Como é que você chega num dado momento como terapeuta e desenvolve esse trabalho tão enriquecedor e transformador para as pessoas? Me conta. Bom, eu tenho ultimamente, assim, eu já usei várias descrições de mim mesma, mas ultimamente eu tenho gostado muito de usar que eu sou uma ex-executiva, uma ex-empresária e uma ex-estressada. Ex-estressada no sentido de que eu ainda estou caminhando o caminho
Porque o estresse, eu acho que hoje eu tenho consciência de que ele me causou mal. Ele me ajudou no sentido da motivação, né, da energia do movimento, mas tudo que é em excesso, ao invés de ajudar, atrapalha. Então eu tenho consciência que eu fui uma dessas pessoas bastante estressadas. E eu acho que o trabalho que eu realizo hoje também me ajudou, principalmente a mim, a enxergar o mundo e as relações de uma forma mais diferente. Mas nem sempre foi assim. Eu trabalho desde muito cedo, né? Eu acho que comecei trabalhando com 12 anos, vendendo churros. Oh, Depois eu tive um emprego numa concessionária da Fiat. Depois eu entrei para fazer um estágio na Ford, que virou Auto Latina, depois virou Volkswagen. Lá eu permaneci quase 20 anos e eu tenho um orgulho de ter trabalhado na Volkswagen. Assim, é uma coisa muito querida. Eu tenho muito, assim, embora tenha sido muito estressante em alguns momentos, e parte desse meu estresse veio do mundo corporativo, mas eu honro, né, essa minha história. Depois eu fui empresária, né, tentei durante 2 momentos ser empresária, por motivos diferentes eu não segui isso, mas isso me causou também muito estresse, né, mas muita aprendizagem, porque eu acho que a gente aprende errando, né? Só erra quem faz, né? Então eu tenho essa experiência de ter sofrido, também me lapidou para chegar onde eu cheguei. E como que entrou a terapia, né? Bom, eu trabalhei depois em outras 2 empresas, uma que eu amava do ramo de fotografia e uma outra empresa do ramo de cosméticos de pés, que era de uma grande amiga. Em 2015 eu saí no final do ano dessa empresa. Por quê? Porque eu demorei para ser mãe, né? Eu levei 12 anos para ser mãe. E eu acho que também por conta de ser uma pessoa muito ansiosa e muito estressada, tenho certeza que a minha infertilidade foi em função do estilo de vida que eu tinha e das relações, e da maneira como eu enxergava as relações. Então acho que esse estresse veio disso também. E tudo isso foi vindo à tona, né? E 12 anos tentando ter o meu filho, que hoje ele está aqui, graças a Deus, há 10 anos, né? E com isso, foi me trazendo a necessidade de viver essa maternidade, né? Então, quando ele tinha 5 anos, eu comecei a me questionar. Na época, eu trabalhava na última empresa de cosméticos, eu fazia eventos e viajava pelo Brasil, né? Com esses eventos e também com as aulas, né? Sobre o produto. E eu comecei a me questionar. Meu filho tem 5 anos e esse ano especificamente, eu não passei quase nenhum final de semana em casa. Então, que raio de mãe é essa? Ou que raio de sonho é esse que você leva tanto tempo para chegar e quando chega você não vive? E isso começou a me doer. Mas aí que tá, começou a te doer mais como uma culpa que mãe que eu tô sendo, ou mais como uma frustração de que como eu estou vivendo o meu sonho? Os dois. Os dois? Os dois. Eu acho que assim, tinha culpa de ter sonhado em ser mãe e não estar vivendo a maternidade. Tinha culpa de estar tanto tempo ausente, né? Tinha culpa de não estar fazendo mais algo que fazia sentido para mim, porque eu sempre tive eu sempre fui uma estudiosa, sempre gostei muito de conhecimento, então a programação neurolinguística já estava na minha vida antes de eu imaginar que eu pudesse um dia usar. Então eu sempre fiz muitos cursos, sempre li muito. Então o curso de Reiki veio num momento muito lá atrás da minha vida, que eu queria fazer essa troca de energia e que eu queria usar a minha energia para ajudar e contribuir de alguma forma com o universo, mas eu nunca imaginei que talvez um dia eu usasse isso profissionalmente, né? Entendi. Mas foi muito mais a aflição de não estar vivendo a maternidade. De um dia ter sonhado, ter conquistado esse sonho e de alguma forma não estar vivendo o sonho que você conquistou. Então eu lembro que as pessoas falavam para mim, puxa, mas seu filho tá bem, ele tá numa escola boa, sua mãe tá cuidando dele. Ok, eu sabia que ele estava bem, mas quem não estava bem era eu, porque eu queria ter a chance de viver a maternidade. Eu queria estar próxima do meu filho, eu queria fazer um acompanhamento que eu não tinha feito. Eu não vi o primeiro dentinho, o primeiro passinho, a primeira palavrinha. Então, para mim, isso era angustiante. Por quê? Porque eu sabia que tem coisas na vida que passam e não voltam. A gente pode fazer novas escolhas todos os dias, a todo momento. Mas tem momentos na vida que não dá pra eu... Congela aí, filho, que a mamãe vai trabalhar um pouquinho e depois a mamãe volta pra ser mãe. Então, isso não era possível fazer.
Então, quando eu saí, eu queria realmente, eu tinha uma ânsia de viver a maternidade, de buscar meu filho à escola, de poder tomar um café tranquilo, sem ter um horário, sem ter que dar a satisfação de um horário. Então, por outro lado, você tem a angústia de não ter mais um salário, de ter que começar do zero. E até afastar, eu acho que uma coisa que acontece que é bem comum, que é até afastar, se distanciar demais da realização profissional. Então agora eu sou só mãe, fica o só, né? Agora eu sou só mãe, o que mais eu sou além de mãe, Isso. né? E aí gera um estresse. Gera um estresse, principalmente para alguém que trabalha desde os 12 anos. Sim. E sempre teve um salário, um fixo, né? 15, 30 ou 5 e 20, chegava na sua conta. Podia acontecer o que acontecesse, mas o salário estava ali. Uma segurança financeira, né? Uma segurança ilusória financeira. Porque hoje o que é ter segurança, né? Não tem mais, né? Eu sou de uma época que eu fiquei 20 anos na Volkswagen, meu pai talvez tenha ficado 30, sei lá. Mas hoje não tem mais isso. A galera de hoje, eu vejo meu filho e vejo os adolescentes e os jovens, não tem mais a ambição de ficar 20 anos dentro de uma empresa, né? A pegada é outra. Mas o fato é que eu saí da empresa e me perguntei, e agora eu faço o quê? O que eu faço? Então, o primeiro impacto é um impacto de preocupação, mas ao mesmo tempo de liberdade. Só que a liberdade, ela traz responsabilidade, porque você fica muito livre. E o que é que você faz, né? Eu brincava, eu falava, meu Deus, agora eu tenho todo o tempo livre do mundo, o que eu faço com tanto tempo livre, né? Eu sabia administrar pouco tempo, mas muito tempo eu não sei administrar. Que interessante, né? E aí eu comecei a estudar, né? O primeiro curso que eu fiz foi a terapia xamânica, que durante o tempo eu trabalhei em conjunto com uma outra amiga, mas que eu não descarto, eu uso, né, ainda isso, mas não era aquilo ainda, até que eu fui fazer que me falaram, vai fazer um processo de coaching, porque eu acho que o coaching você pode se descobrir, enfim. E na época eu pesquisei e falei, bom, já que eu vou fazer um investimento, eu vou fazer uma coisa profissionalizante, que eu possa usar para mim como profissão. E assim foi. Em 2015 eu fiz a formação de coaching, e imediatamente eu comecei a atuar, só que passou um tempo e eu percebi que ainda faltava algo. E aí foi que a hipnose ericksoniana entrou na minha vida. Quando eu fiz o primeiro curso da hipnose ericksoniana com o Dr. Stephen Paul Adler, que é o meu mestre, meu guru, sei lá qual é o nome que eu posso deixar, é a pessoa que realmente eu sigo e eu acho que faz muito sentido pra mim, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tá aí uma forma de eu ajudar as pessoas, de eu me conectar com as pessoas e trazer dessas pessoas a essência, é puxar um fio da pessoa de vida, de autoestima, de valorização, de segurança. E fez muito sentido para mim esse trabalho, né, a hipnose ericksoniana, e eu comecei a estudar. Então, no começo eu me intitulava coaching, e hoje eu sou uma terapeuta de vida que uso ferramentas como reiki, como coaching, e principalmente a hipnose ericksoniana. Então, conta pra gente um pouquinho, que não é tão comum, né? As pessoas não conhecem esse trabalho. Conta um pouquinho o que é a hipnose ericksoniana. Tem gente que até tem um pouquinho de medo, né? Fala em hipnose, fala, nossa, onde que eu estou embarcando, né? Então conta um pouquinho. A hipnose ericksoniana é diferente da hipnose clássica, né? E a hipnose de palco. A hipnose ericksoniana é uma forma de você acessar o inconsciente através de uma meditação guiada, através de um foco, né? E o Milton Erickson dizia, né, que a gente entra em estado hipnótico durante vários momentos da vida. Então, quando a gente está conversando com alguém e o papo está muito bom, é um transe. Quando você está assistindo a um filme e você está compenetrada naquele filme, você está conectada e está vivendo aquele filme, é um estado de transe. É um estado onde você está acessando o inconsciente. Transe seria isso? O acesso ao inconsciente. É um acesso ao inconsciente ou um estado de foco, de um foco, né? Onde você está focada em algo.
E eu uso isso através eu posso dizer que é uma meditação guiada, né? É a minha voz, né, que vai com você, mas ao mesmo tempo, no final das contas, é a sua voz, né? Então, não é que eu trago respostas, não é sobre te dar respostas, é sobre você acessar a sua verdade e a sua metáfora através desse estado focado de consciência. É buscar dentro de você recursos que te ajudem no momento presente. Como? Acessando o inconsciente, porque é lá que estão as respostas. Mas daí você disse que acessar, na verdade você acessa as memórias do que você viveu ou não necessariamente? Sim, você pode acessar as memórias, você acessa tudo que está no inconsciente. Tá. São memórias, são crenças, são recursos, são, e a gente pode promover ressignificações, né? Muita gente pergunta, mas eu posso voltar? Você pode voltar para onde você quiser, porque não existe uma linearidade dentro do inconsciente. Sim. Mas o trabalho de Milton Erickson é principalmente buscar dentro de você a sua metáfora, a sua verdade, a sua resposta. Porque cada um carrega dentro de si as respostas e a solução. Onde está o veneno, está o antídoto. E que são únicas, né, Sandra? Não existe uma receita, né? Não adianta, é o caminho de cada um. Cada um tem a sua história com as suas respostas, que são únicas, né? Então é bem... eu acredito que esse trabalho seja bem assertivo, porque é um trabalho que respeita muito o único que você é. Isso. Né? E eu acho que essa é a grande força, né? De você trazer do cliente quais são as forças que ele tem, quais são as verdades, que história ele está contando da vida dele, né? Como é que ele está se olhando no espelho, né? Assim, no sentido da autoestima, né? E entra a autoestima. E eu acho que, e principalmente quando a gente usa para si, eu vivo, né, a hipnose ericksoniana, eu vivo o coach, eu vivo essa terapia que eu prego, porque primeiramente fez sentido para mim. Então, assim, quando a gente consegue ressignificar a história, e quando você consegue olhar para a sua história e falar, puxa, isso aqui eu ressignifiquei, isso aqui fez sentido, esse sonho eu conquistei, olha como eu era e como eu sou. Quando eu olho, né, assim, aquela pessoa estressada que eu era no momento da Volkswagen, extremamente preocupada, extremamente estressada, e vivia com dor de cabeça, vivia com dor de estômago, e vivia sempre em busca de um remédio, ou às vezes depressiva. Em alguns momentos eu tive 2 momentos bem difíceis de depressão, onde eu tive que tomar todos os remédios, né, que os remédios naquele momento me ajudaram. Isso na época da Volkswagen, na época do... Eu tive 2 momentos, assim, acho que de depressão. Um dos momentos, assim, acho que o pior momento de depressão que eu tive foi quando eu saí da Volkswagen e eu montei uma confecção de biquínis, e 1 ano depois essa confecção não deu certo. Eu acho que essa foi a minha maior depressão. E era uma mistura de frustração, de tristeza, que culminou numa depressão. Entendi. O sentimento, porque a vida de empreendedora, né, de empreender, ela é o risco do fracasso, né? E a gente não reconhece como uma tentativa para o sucesso, a gente reconhece como fracasso. Isso. Né? E pior é que, para mim, que vinha do mundo corporativo e de uma história de sucesso, eu falei, como é que aqui eu tive sucesso e aqui eu fracassei? Então, existiu uma confusão mental muito grande dentro de mim. Então, quem é a Sandra de verdade? É uma mulher de sucesso? Ela é realmente boa ou ela é um fracasso? Entendo. Né? E um fracasso no sentido de relações, porque essa sociedade culminou de um problema de relacionamento mesmo que eu tive com uma das sócias ou com a sócia. Hoje eu reconheço isso e falo isso sem dor, mas durante muito tempo isso foi uma ferida no meu peito gigantesca. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com frustração e dói demais, né? Mas hoje eu reconheço que tinha que viver do jeito que foi, eu tinha que passar por aquela história, mas aquela história não era minha. Então eu tive que trabalhar o desapego, né? Deixar ir para viver a minha história, para viver a minha verdade, né? Mas não é fácil, né? Quando você tá no olho do furacão, qualquer coisa que te falem, é muito difícil você absorver. Porque vem o sentimento, eu não sou bom o suficiente, eu não dei conta, eu não fui capaz, por que eu saí da Volkswagen? E agora, o que será da minha vida? Eu não quero mais voltar para o mundo corporativo, porque
Porque aí vem o ego, né? Vem o ego, vem o orgulho. E vem essas vozes internas que vão nos arrastando, né? Para baixo, assim, né? Então, assim, às vezes até alguém virar para você e falar assim, não, mas não é bem assim, você imagina, você tem muito potencial. Esse discurso a gente nem escuta, né? Passa pelo filtro, o nosso filtro negativo, né? Sim. E eu acho que isso aconteceu comigo, né? Eu acho que só quando eu ouvi a minha voz, quando eu parei tudo e falei, para tudo, porque não é esse o caminho, você não é o seu fracasso, o fracasso, você tem que usar o seu fracasso e essa raiva que você está sentindo para te impulsionar para o próximo passo. E aí veio uma segunda empresa, que também, assim, na época eu achei que fazia muito sentido, porque me ajudou de certa forma naquele momento, mas não era ainda o que eu sabia fazer. Então foram muitas aprendizagens. E depois, quando eu já tinha assim, perdido quase tudo, eu voltei de novo para o mundo corporativo, começando numa startup do zero, com 15 funcionários. E aí, literalmente, eu me reconstruí. Tá. E neste momento, quando eu estava fazendo quase 40 anos, que veio a vontade de ser mãe. Então, eu acho que essa empresa que eu entrei ajudou a voltar a minha autoestima. Porque eu comecei do zero lá como auxiliar de vendas, eu saí como gerente de marketing, e aí fez muito sentido, porque aí eu me reconstituí. Eu vi que eu podia ser de novo o que eu era, né? Que eu podia usar as minhas forças internas, que elas pertenciam a mim, embora eu dissesse que não eram minhas, e que eu não era boa, e que eu não ia dar conta, e que eu não era merecedora. Eu refiz a história. E eu acho que muito da autoestima funciona quando você desafia ela, quando você reprograma esses pensamentos negativos ou essas crenças negativas que vêm lá de trás, vêm lá da infância, né? Ou de um pai, ou de uma mãe, ou de uma professora, ou de experiências negativas que a gente tem e que você reforça aquilo, né? Reforça. Eu me lembro que a vida inteira eu falei assim, eu não sei falar em público, eu não sou boa nisso, eu tenho... E aí você fica contando e você vai justificando e não fala em público porque você acha que não é boa. Até que um dia você fala, mas será que eu não falo mesmo? Ou será que eu falo e tô com medo? Quem é a Sandra? Por que ela não pode dar voz? Por que ela não pode falar em público? A gente repete tantas vezes alguma coisa pra gente mesmo que a gente até chega a se convencer de que aquilo é real. Exatamente isso. Até que uma hora você desafia essa crença. E eu fiz isso durante esse meu processo, né, do momento que eu estou vivendo agora, dessa nova profissão. O momento que eu me desafiei para falar, para dar voz, porque em outras épocas talvez eu não estivesse aqui perto de você. Eu ia estar passando a noite em clara, muito preocupada, com medo do que eu ia falar, se fazia sentido. Mas o ano passado, ou retrasado, eu decidi fazer um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário era dar aula de inglês para pessoas carentes. E não pessoas carentes, mas pessoas que não tinham condição de estar numa escola, numa boa escola de inglês e tal. E lá eu podia exercer duas coisas, né? Me desafiar como professora e me desafiar em falar em público, e me conectar com essa classe. E foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Porque eu dava aula para uma pessoa de 15 anos ou 20 anos e dava aula para uma senhora de 50. Então, assim, foi um desafio assim, em vários sentidos. E lá eu percebi que sim, eu sabia falar em público, que sim, eu gostava de falar em público, e o que eu precisava era treinar para ficar boa. Porque assim a gente adquire novos hábitos repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, até que você fica boa nisso. Então, eu só podia me tornar uma boa oradora se eu começasse a falar. E aí eu comecei esse passo, né? De me colocar, me colocar em risco mesmo, me colocar à prova. Tem um livro que chama O Ano Que Eu Disse Sim, foi um livro que eu li e que fez muito sentido pra mim. Porque eu comecei a falar, esse ano, assim como a autora que eu esqueci o nome agora, ela... A gente coloca aqui pra vocês. Tá Pode bom. deixar, entra no letreirinho aqui. E o link, a gente põe o link do livro também, tá bom? Isso. Ela decidiu falar sim para tudo que cruzasse o caminho dela. E ela me inspirou a dizer sim para tudo que cruzasse o meu caminho. Então eu comecei a aceitar ser entrevistada, comecei a aceitar a dar uma aula,
a me arriscar a falar num vídeo. E isso fez muito sentido para mim. Então, quando a gente se dispõe ou se desafia, você acaba quebrando crenças que você traz uma vida. Como assim não sabe falar em público? Você fala tão bem. Então todo mundo me falava, nossa, mas você fala tão bem, como é que você não sabe falar em público? E aí você começa a falar, poxa, é verdade, está todo mundo falando que você fala bem, por que você não acredita que você fala bem? Uhum. E assim foram em vários momentos da minha vida. Eu lembro perfeitamente quando eu tive meu filho, eu tive uma gravidez de altíssimo risco. E altíssimo risco em vários sentidos. Eu tive sangramentos, eu tive placenta prévia total, que meu filho não estava sendo alimentado. O meu pai com câncer terminal, assim, tanto que eu tive o Giuseppe em maio, meu pai faleceu em julho. Então foi um momento muito difícil. E quando eu voltei pro meu trabalho, eu voltei assim, perdida, né? Perdida, desequilibrada emocionalmente, cheia de dúvidas, cheia de... e ao mesmo tempo sem saber o que fazer. E eu lembro que o dono da empresa onde eu trabalhava, uma pessoa que eu tenho muita admiração, Marco, me propôs fazer uma viagem para os Estados Unidos, para Las Vegas, para uma feira que ia acontecer chamada Wedding. Era uma feira muito importante de fotógrafos de casamento, naquela época eu trabalhava com isso. E quando ele me propôs isso, eu falei, mas Marco, eu nunca viajei para o exterior a trabalho, eu nunca participei de uma feira, eu nunca fiz isso. E além disso, eu teria que desmamar o meu filho, estou amamentando ainda. O Giuseppe estava com que idade? 8 meses. 8 meses. E foi interessante, porque naquele momento, o Marco me disse uma coisa que ele fez o que ele me validou. Ele falou assim, eu confio em você, mas você vai para casa, conversa com seu marido, e depois você me dá a resposta. Então, às vezes, a gente precisa da validação do outro. E eu precisei de algumas validações, e o Marco, ele sabiamente me deu algumas validações, mas a maior validação é aquela que a gente dá para si mesma. E isso tem a ver com autoestima. Hoje eu sei. Eu aceitei ir para essa viagem, eu desmamei o Giuseppe com 8 meses. Foi uma viagem muito importante, porque eu sei que eu trouxe informações valiosas para a Digipix, para o Marco, foi muito importante. E foi importante para mim, para a minha autoestima. Mas por que eu estou dizendo isso? Que às vezes a gente fica sempre esperando a validação do outro. Às vezes você tem essa validação, mas às vezes você não tem. E quando você não tem, você faz o quê? Você fica refém de que o outro te ache bonita, de que o outro te ache boa. Acho que a questão, o problema não é você buscar a validação do outro, mas é você depender desta validação, né? Porque é muito bom ser validado por outras pessoas, mas é importante a gente não depender disso para a nossa caminhada, né? E aí eu acho que tem um ingrediente muito forte na minha caminhada, que eu sempre criei muita expectativa. E eu acho que quando a gente cria expectativas, a gente cria uma ilusão. E às vezes, quando isso não acontece, é muito frustrante. Essa coisa da expectativa, Sandra, como é que você reconhece? Porque às vezes a expectativa é quase como uma visão positiva do que te espera. Em que momento que ela, sabe, que ela deixa de ser essa visão positiva para ser uma expectativa, uma expectativa ansiosa, né? É quase Vou dar um exemplo bem pessoal, porque eu acho que os meus exemplos de história de vida é o que mais conectam, e vou dar um exemplo bem pessoal. Ótimo. Quando eu trabalhava na Volkswagen, o meu marido não era um executivo da Volkswagen. E eu criei uma expectativa dentro de mim que um dia ele seria um executivo. Só que quando você cria uma expectativa em relação principalmente ao outro, é a maior frustração. Porque o outro é quem ele é. Para ele não é importante ser executivo, ele nem admira ser executivo. Era uma coisa sua, uma né? Uma coisa minha. Então, quando eu aceitei o meu marido da maneira como ele é, com qualidades e defeitos, eu acho que o nosso relacionamento ficou muito mais sólido, muito mais humano, muito mais verdadeiro. Então, expectativas sobre as pessoas. Às vezes a gente cria expectativas com os filhos. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja um jogador. Mas o que o seu filho quer ser? Acho que com relação aos outros isso é bem significativo. Eu fico pensando assim, é quase impossível não ter expectativas, né? Nossa, não... Mas assim, como elaborar essas expectativas e como lidar com elas quando elas
se confirmam, ou principalmente quando elas não se confirmam, é que é o grande lance, como eu lido com elas, né? Eu tenho minha receita. Hoje, Diga. eu tenho a minha... Lógico que criar expectativa é criar esperança, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu sou uma mulher de muita fé. Eu faço o que tem que ser feito, porque não adianta também a gente ter fé, mas não fazer nada, né? Não ter ação, também não funciona, né? Eu brinco, né, que tem muita gente, eu não consigo emprego, eu rezo, não consigo emprego. Eu sei, mas você mandou um currículo, você elaborou o seu currículo, você fez alguma coisa? Porque só rezar não funciona, né? Você tem que ter ação. Né? Eu escutei uma frase ótima, né? Não peça para Deus aquilo que ele já pediu para você fazer, né? Então, não peça para ele fazer o que você tem que fazer, né? Isso. Então, hoje, o que eu faço? Eu crio, sim, expectativas, esperanças, eu faço o que tem que ser feito e eu entrego nas mãos de Deus. Porque eu sei que existe uma verdade universal e eu sei que existe algo que está pronto e está preparado, que tem que acontecer o que tem que acontecer. E que se não aconteceu é porque não tinha que acontecer. Então hoje eu me conforto com... Eu sei que eu faço o que tem que ser feito, mas se não acontecer é porque não tinha que ter acontecido. E foi tão interessante, gente, porque quando eu marquei com a Sandra, a gente tinha uma questão de horário, né? De agenda, porque a agenda da Sandra, gente, é uma loucura. Bomba, imagina que bomba. Daí, assim, eu tinha que me encaixar no horário. De que se a gente não tivesse confiado, né, de que tudo daria certo hoje, pra gente estar aqui nesse horário, provavelmente a gente ia estar estressada, eu principalmente, né, que sou mais estressada, eu ia talvez não ter dormido, ia ficar preocupada, né, se ia dar tempo, se a gente ia ter tempo suficiente, que eu não teria desmarcado com a cliente, enfim. E no final deu tudo absolutamente certo e a gente está aqui hoje fazendo vídeo, né, e gravando. E aí a gente falava, e se fosse diferente, né? E se o pensamento negativo ou o excesso de preocupação tivesse interferido nisso, né? Talvez hoje a gente não estivesse aqui. Mas o que eu penso, né? Tem algo que eu aprendi com o dono do IBC, José Roberto Marques, que ele diz o seguinte, que nós somos responsáveis por 33% sobre tudo o que acontece. Então a gente tem responsabilidade sobre 33%. Os outros 33% são de outras pessoas ou do outro, e 33% é do universo, é do X. Que interessante. Então, o que eu poderia ter feito era ter ligado para a cliente, avisar que não ia dar o horário das 10, ou ter remarcado, isso poderia ter acontecido. Ou acreditar que uma hora daria certo, enfim. Mas ainda assim a cliente poderia não vir, ou ela poderia vir, e poderia acontecer alguma coisa no meio do caminho. Eu poderia me atrasar, poderia ter tido algum problema com o Giuseppe, ou cair uma chuva, ou pegar um trânsito. Então, tem coisas que não estão ao nosso alcance. Então, eu acho que ter essa teoria para mim, de que eu tenho 33% de responsabilidade sobre todas as situações da minha vida, 33% é do outro e não há nada que eu possa fazer pelo outro, e 33% é do universo, ou seja, X, me dá um acalento. E o excesso de preocupação não adianta, não resolve, né? Porque se resolvesse, muitas pessoas teriam as respostas prontas, e não é assim, né? Eu acho que a calma e a fé e o confiar mesmo, né? Eu acho que foram ingredientes que foram muito importantes para minha vida, mas isso veio com muita dor, gente. Não veio assim, né? Com muita aprendizagem, fazendo o caminho, caminhando e vivendo as experiências com essa visão mesmo, com essa percepção. Essa fé, ela te dá, você acha que ela te traz positividade? Ela combate o pensamento negativo? Como é que é isso? Como que é para você essa... Eu acho que sim, porque de uma forma você pode pensar, eu não dou conta. Tem duas vozes dentro da gente, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta, e a outra, não, sim, olha o seu histórico, olha, você já fez isso, como é que você não vai dar conta? Né? Então são duas vozes, quem é que você alimenta? Então quando você decide alimentar a voz positiva, dar ouvidos ao seu eu superior e não ao seu eu inferior, eu acho que pra mim fez toda a diferença. Porque as vozes existem, o tempo todo você vai ter, porque nós somos seres duais, né? É o bom e o mal, o amor e a raiva, o amor e o ódio, é a luz e a sombra, então a gente traz isso, né? Acho que a gente veio com isso.
com essa dualidade. Sandra, outro dia você comentou comigo, quando a gente começou a conversar, que eu falei assim, queria tanto que a gente fizesse um bate-papo, né, e levasse isso para um vídeo. Você comentou de uma, se não me engano, foi de uma paciente sua, com uma visão mais negativa da situação. Não sei se você pode trazer um pouco do que você tem visto, O que acontece das pessoas, né, que você atende. O que acontece é que algumas pessoas vivem numa negatividade de si mesma, né? Não olham para si como uma alternativa, como uma visão positiva, como uma possibilidade de mudança. Elas não vislumbram essa possibilidade. Então, e como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente muda esse aspecto negativo para o positivo? Eu acho que seria simplista falar, mas é você pensar ao contrário do que você está pensando. Essa é uma forma. Só que nem sempre a gente consegue, porque existem outros fatores. Crenças que a gente traz de infância, situações que a gente viveu, às vezes algo que a gente fez e não se perdoa. E aí você carrega essa negatividade. Mas a boa notícia é que hoje a gente sabe que a gente pode mudar esse padrão de pensamento, que a gente pode acessar partes do inconsciente através da hipnose ericksoniana, através de uma meditação. E aí eu comentei com você que ganhei de uma cliente o livro O Milagre do Amanhã e que eu tenho seguido isso. Eu sempre fui uma pessoa matutina, eu sempre gostei muito de acordar cedo. Mas o livro propõe que você acorde ainda mais cedo. E ele te dá algumas tarefas matutinas. E para mim sempre fez sentido e faz ainda mais. Não sei se eu posso compartilhar, Clara. Pode, deve. Eu acho que são 5 dicas que ele chama de salvadores da vida. Inclusive, Sandra, pessoal, eu vou colocar aqui na edição, vou colocar o nome do vídeo e o link do vídeo do livro e o link do livro para quem gostar. É bem interessante, a gente vai falar um pouquinho mais desse livro em outros momentos também. Tá bom? Pode falar, traz aí. Então, o livro Milagre da Manhã, ele traz os 6 salvadores da vida que ele propõe que você faça no início da manhã, que é quando o dia inicia mesmo, né? Se você não tiver a capacidade de você criar esse hábito de acordar cedo e estabelecer o planejamento da sua vida, o que é que você vai conseguir, né? E aí ele propõe 6 salvadores da vida, e o primeiro salvador é o silêncio. O silêncio você pode praticar de várias formas. Eu, por exemplo, gosto muito de meditar e gosto muito de fazer orações. Mas se você não gosta de meditar e não tem nenhuma crença, tá tudo bem se você não tem nenhuma crença, você pode silenciar, né? Faz um silêncio. 1 minuto que você silencie, você vai dar a oportunidade da sua voz interior ou do seu eu superior te trazer alguma informação ou uma intuição ou simplesmente uma paz. Então, o primeiro salvador da vida que o livro traz é o silêncio. O segundo são afirmações. Então, a opinião que você adota de si mesma. O que é que você pode falar de positivo e afirmar? Eu vou dar conta, sim. Eu sou boa no que eu faço. Eu gosto de mim do jeito que eu sou. Ou, sei lá, alguma crença positiva ou fortalecedora que você traz, algo que você escutou a sua vida, algo que você acredita sobre si mesma, ou uma citação de algum filósofo, de algum livro, né? De você, sabe, eu sou boa, vai dar tudo certo, tudo vem a mim com abundância, né? Com felicidade, eu vim pra ser, nunca vou passar uma necessidade, eu tenho muita força, eu sou otimista. Não sei qual que é a sua afirmação, mas você vai saber. O terceiro salvador são visualizações, que são técnicas de imaginação, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando você começa a visualizar coisas boas, visualizar coisas que te trazem prazer, isso você vai mudando o seu modus operandi, você vai mudando, você vai povoando os seus pensamentos e o seu cérebro com coisas boas. E ele vai dando espaço para coisas boas acontecerem, vai abrindo espaço para mais positividade e otimismo. Perfeito. O quarto pilar, o quarto salvador da vida é o exercício físico, que se você ainda não começou a fazer, eu sugiro Pelo amor de Deus. Né, que o exercício, e esse é um dos pilares da Clara, né, do trabalho da Clara, que é o exercício físico. Eu nado há mais de 20 anos. Eu hoje não me imagino
fazendo outra coisa, senão praticando exercício físico. Porque quando eu nado, eu desestresso, eu trabalho o meu corpo, eu trabalho o meu espírito, o meu emocional, é também uma forma de meditação, e eu ainda ganho um bom corpo, né? Uma qualidade de vida. Então, assim, hoje, e você tem hoje infinitas possibilidades. Nem a academia, você pode ir a uma academia, mas você pode também não ir, porque hoje tem muitos vídeos no YouTube, você pode praticar na sua própria casa, você pode fazer uma caminhada no parque que é de graça. Então, e não é questão de tempo, é questão de prioridade. Né? Se a gente tivesse a mesma dedicação que a gente tem ao trabalho com o nosso corpo e com nossa disciplina do exercício físico, como seria? Né? Então fica aí a dica. A quinto salvador da vida é uma leitura. E aí você pode ler um livro, porque através da leitura, gente, a gente adquire conhecimento. E conhecimento, como diz os filósofos, né? Um filósofo que agora também não vou lembrar o nome dele, mas conhecimento é poder. Então, eu sou uma devoradora voraz de livros. Eu sempre leio 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo, porque às vezes eu não lembro o que eu acabei de ler, eu leio de novo. Então, a leitura me traz muito conhecimento, a leitura me traz aprendizagem, a leitura é inspiração para o meu trabalho. Através da leitura eu estudo um caso de um cliente. Eu sou assim, eu acho que a leitura é uma forma de você aprender, de se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor, né? Com mais conhecimento. E o Salvador da Vida, ele traz também a sexta questão, que é a escrita. E a escrita aqui, nem todo mundo gosta de escrever, mas o que eu aprendi pra mim? Eu tenho um diário que eu aprendi a fazer com um livro também e com um grupo de WhatsApp, que é um diário de gratidão. Então, todos os dias eu faço uma meditação e uma escrita de gratidão. A que eu sou grata hoje? Eu sou grata a tantas coisas, porque a gente tem mania de olhar aquilo que a gente não tem, mas e aquilo que a gente tem, né? A gratidão de ser quem somos, de ter vida, de ter saúde, de ter uma família, de ter um emprego, de estar respirando, de estar ouvindo o passarinho, né? Então, eu acho que esses pilares aqui, ou esses salvadores da vida que o Milagre do Amanhã traz, eles têm me ajudado. Tem mais um pilar que não traz aqui, mas que para mim é muito importante, que no momento eu estou vivendo ele, que é a alimentação. A alimentação, não no sentido de emagrecer, porque eu acho que emagrecer é um bônus de uma boa alimentação, mas a alimentação no sentido de nutrir o seu corpo. De nutrir o seu corpo com coisas que você escolhe colocar na sua boca. É o comer consciente, sabe? É o colocar na boca e perguntar, eu tô comendo isso porque eu tô nervosa, porque eu tô ansiosa, ou eu tô comendo isso porque isso vai me fazer bem, né? Então eu acho que a alimentação hoje tem estado muito presente na minha vida. Escolher um bom produto, eliminar o açúcar, as frituras, o glúten, sabe? Assim, realmente fazer escolhas conscientes daquilo que você leva para sua boca. Porque se você não consegue controlar aquilo que você leva para sua boca, provavelmente você não controla também outros aspectos da sua vida. E daí a gente falar não, eu sei que eu preciso cuidar, mas eu não consigo. Isso por si só, né, Sandra, acho que já é uma afirmação, né? Uma crença que a gente estabelece e que a gente precisa mudar o discurso. Precisa mudar o discurso do que a gente fala e do que a gente pensa, né? Esse discurso interno que acontece dentro da cabeça da gente. Mas é um processo. E eu acho que é um processo que tem que ser vivido sem culpa, né? Sem chibata, né, nas costas, sabe? Porque eu fui comer, porque eu não devia, porque eu não consigo, né? Então, eu acho que transformar isso é importante, né? É um caminho. Sim, e se perguntar por que isso é importante. Não é importante porque o meu marido quer me ver magra, não é importante porque a sociedade quer me ver magra, mas é importante para eu nutrir o meu corpo com bons nutrientes. Você não coloca um bom combustível no seu carro? Por que você não escolhe um bom combustível para o seu corpo, né? E aí um combustível tanto físico, né, de alimento, mas um combustível também de pensamentos positivos, né? Isso é uma prática diária, gente.
Sabe aquela coisa do orar e vigiar sempre? É assim. O tempo todo a gente tem que estar atenta ao que a gente está pensando, ao que a gente está falando, ao que a gente está comendo, se a gente está respirando, né? Se a gente está vivendo no automático, né? Recentemente, uma vizinha minha, infelizmente, a Regina, muito querida, faleceu de câncer. E foi muito difícil quando eu fui visitar a Regina, que ela estava nos últimos dias da vida dela, e eu fui com toda a força, com a energia de passar tudo que eu podia de bom para a Regina, mas quando eu a vi naquele estado, eu comecei a chorar. Eu me dei conta, comecei a chorar. E a Regina falou assim para mim, para, boba. Eu estava muito pior a semana passada, quando eu estava na UTI. Eu falei, gente, eu vim aqui para dar uma força para a Regina e quem está me dando força é ela. E ela me disse assim, Sandra, se eu pudesse dar um conselho para você, ou se eu pudesse fazer algo diferente da minha vida, eu teria me planejado mais. Ou seja, eu teria feito pausas na minha vida para fazer um balanço do que é que eu tenho feito da minha vida. O que é que eu estou comendo, como eu estou me relacionando, se eu estou praticando um exercício. Não foi com essas palavras que a Regina fez, agora eu estou falando do meu planejamento. Então, eu me dou hoje o direito de fazer pausas na minha vida para saber se faz sentido a maneira como eu estou caminhando. E sempre é uma oportunidade de mudar a história, né? Porque quando você conta a sua vida, né, como você saiu de uma grande empresa e foi recomeçando, né? Como foi Fênix, né? Como foi importante você se dar chances de recomeçar e de fazer diferente? Sem dúvida. Foi transformador. Acho que em tudo. A tua história com o Giuseppe, né? Com o teu filho, né? Sim, tudo. Eu acho que eu sou, assim, eu reconheço que eu sou uma história de superação. Mas se eu pudesse deixar hoje uma mensagem tudo é difícil até um dia se tornar fácil. Quando você dá o primeiro passo, quando você caminha o caminho, você vai percebendo que você sim pode. E aí você vai construindo a sua história, principalmente acreditando no seu potencial, acreditando nos recursos que você traz, porque eu verdadeiramente acredito que a gente vem com recursos, a gente nasce com todos os recursos que a gente precisa. Ao longo da vida a gente vai maquiando, a gente vai embotando, a gente vai se desconstruindo, mas a grande sacada da vida é essa reconstrução, é esse recomeçar, é esse eu não desisto. Hoje não deu certo, mas amanhã eu tento de novo. E não justificar, né, Sandra? Porque daí a gente justifica, mas é porque, olha, não depende de mim, depende de uma sociedade, depende de outras pessoas. Mas e os 33% que você falou, né? Que depende de mim, o que eu posso fazer acontecer, né? É autorresponsabilidade, gente. O que eu vivo hoje, eu vivo porque ontem eu fiz escolhas. É isso. E ninguém fez escolhas por mim. Quem fez as escolhas fui eu. Eu escolhi entrar naquela sociedade, eu escolhi ser uma executiva, eu escolhi ser mãe, eu escolhi o casamento que eu tô, eu escolhi as pessoas com as quais eu me relaciono. Então são escolhas. E antes, só a gente tá com o tempo já encerrando aqui, tem até um relógio, gente, do lado, pra lembrar a gente que a gente tem o nosso tempinho. Mas que bom que deu pra gente compartilhar um monte de coisa. Eu queria só que você falasse, antes de terminar, porque quando a gente conversou um pouquinho antes sobre o estresse, você falou assim, uma coisa que me causou muito estresse foi essa vida dentro de uma grande corporação. Mas não foi isso que me estressou. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui do que a gente tem a mania, ou sei lá o que nome que eu posso dar, de achar que a culpa é do outro, né? Então não foi o mundo corporativo que me estressou, foi a maneira como eu lidei com o mundo corporativo. Porque eu conheço pessoas que amam ser executivas, que adoram viver nesse mundo de viagens, de reuniões, de exposição, de ganhar muito bem e de se expor, enfim, né? Não estou dizendo que o mundo corporativo é só isso, mas estou dizendo que o sofrimento vem da maneira como você interpreta, porque o fato é só o fato. O mundo corporativo é só o mundo corporativo, mas eu não soube lidar com o mundo corporativo. Eu talvez não soube lidar com a competitividade do mundo corporativo, porque o mundo corporativo é um mundo muito competitivo. E hoje eu sei que eu vivi a competitividade porque eu fui colocada a uma guerra
eu me confrontei, e já que eu tô na guerra, eu tenho que lutar. Eu lutei com as minhas ferramentas e eu muitas vezes saí ferida disso. Mas hoje eu sei que a minha alma é muito mais de conexão, de compaixão, de ajuda ao próximo, a minha ambição hoje é diferente. Eu acho que a maneira como a gente lida com essas situações, por mais adversas que sejam, né, por mais complicadas, por mais às vezes até dolorosas que sejam, faz toda a diferença. E daí você conta da tua amiga, né? Como é que ela chama? Como é que ela chamava, a sua amiga que faleceu? A Regina. Da Regina. Então, assim, como a Regina estava olhando o dia dela, muito melhor do que na semana anterior. Com né? certeza. É uma coisa E assim é incrível, vida, como né? em qualquer momento da vida você pode transformar a tua relação com as pessoas e com a situação. E se tornar um ser humano melhor. É. Porque eu acho que é pra isso que a gente veio, né? É pra viver essa evolução, né? E o tempo todo, gente. Quando? Até quando? Até quando a morte chegar. Tudo é uma grande experiência e um grande aprendizado. Sem dúvida. Sandra, quer deixar mais alguma mensagem? Acho que assim, é gratidão, né, por estar aqui nesse momento, por abrir esse espaço aqui com você. Eu tinha certeza que a nossa conexão, e quando eu peguei aquele cartão tinha um motivo, e hoje eu sei, né? Quero deixar um beijo e um abraço para quem teve a paciência de nos escutar e estar conosco. E me colocar à disposição para qualquer dúvida, né? Eu tenho o Instagram, Sandra Bisutti Life Coaching, eu tenho uma página no Facebook, eu atendo na Vila Mariana, em Santo André, e estou à disposição. Vou deixar os contatos da Sandra todos aqui. Quero muito agradecer esse primeiro revezamento, essa conversa. Eu que agradeço. É sempre muito enriquecedor, muito inspirador ouvir a Sandra compartilhar histórias. Adoro, Sandra, adoro. Fico muito feliz. Eu também gosto muito de você, claro. E quem quiser falar com a Sandra, os contatos dela vão estar aqui embaixo. Gente, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo e acha que pode contribuir com alguém, compartilha. Se você tiver dúvidas ou quiser deixar aqui sua mensagem, sua sugestão, sua opinião, faça isso, conte a sua história, faça perguntas que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Agradeço demais e continue com a gente. Vai acompanhando que tem muito mais por aí, tá bom? Obrigada, Sandra. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Até mais.